Pastor Aloísio, ele tem estado conosco há 2 terças-feiras, esteve conosco na reunião de casais e está conosco hoje. Amanhã ele está indo para o Texas e depois, no meio da semana, no final da semana, ele vai de volta para o Rio de Janeiro. Eu não sei quantos de vocês já ouviram a ministração dele. Deus dá talentos diferentes para diferentes pessoas. Às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus, por que eu não prego desse jeito? Aí dá uma vontade de começar a imitar, mas não adianta. Deus deu essa unção para ele. E é através dele que Deus usa para esse tipo de ministração. Ele pregou em inúmeras igrejas aqui em Orlando. Hoje de manhã nós o acompanhamos na Nova Esperança, onde foi uma outra bênção. Então, se você ainda não o ouviu ministrando, aperta o cinto, porque é muito interessante. Seja alimentado. Existem pessoas que muitas vezes saem da igreja no final do culto e falam assim, isso aqui, mesma coisa do que quando eu entrei. Preste atenção nisso, é uma coisa que eu repito sempre, mas é uma coisa tão verdadeira. Se você não vem para se alimentar, você não vai sair alimentado. Você pode entrar num restaurante onde vende comida e não comer e sair com fome. E a culpa não é do restaurante, é sua. Então, tenha o seu coração aberto, tenha o seu coração pronto para você realmente absorver tudo aquilo que Deus vai falar para nós hoje através do pastor Luiz. Amém? Ele é uma bênção, ele está hospedado na minha casa. É a mesma coisa que ele é no púlpito, ele é fora do púlpito. Isso eu gosto muito de ver, sempre. Porque muitas vezes uma pessoa é uma no púlpito e a outra na rua, é outra no mercado. Tem um monte de personalidades múltiplas. Você não sabe com quem está falando quando você encontra na padaria. Então você tem que ficar assim, cadê você? Pastor Aloísio é o pastor Aloísio. E tenho muito prazer de recebê-lo uma vez mais, pastor. Que o Senhor possa estar usando o irmão com autoridade, com toda a unção que é peculiar ao Espírito Santo, usar através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ok. Tudo bem. Obrigado. Amém. Eu sempre digo, nunca acredite no que os amigos falam de você. Porque amigos têm a tendência de exagerar. Essa que é a verdade. A Bíblia diz, e o que sou, sou pela graça de Deus que opera em mim. E a verdade é que todos nós, assim o somos, pela graça de Deus que opera em nós. Eu até brincava e dizia, olha, o Bertelli e o Hermínio passaram por aqui, porque esse negócio de chapado, não sei o que era. Eu disse, eu sou crentaça, essa linguagem não me pertence. Mas a gente entende tudo isso. Entende que realmente com Deus, o que acontece é que com o Senhor, nós enlouquecemos. Literalmente, nós saímos de nós mesmos. Nós não somos os mesmos diante da grandeza do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo inicialmente a um texto que tem a ver muito com missões. Já que o culto é de missões, eu quero pedir a você que faça a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 10. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, para que possamos entregar a Tua palavra segundo a Tua vontade, no espírito de revelação, que não é outro senão o Espírito Santo. Fala, Senhor, aos nossos corações, aos nossos entendimentos, mas acima de tudo,
que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Meus irmãos, de todas as unções que hoje se prega, e se prega extremamente na igreja, há unções que nem a Bíblia mesmo fala de fato delas. Mas há outras unções que a Bíblia fala e que nós é que não falamos delas. Não que essas unções que são tão pregadas estejam erradas de serem pregadas, porque elas têm um cunho bíblico, elas têm um princípio bíblico. Mas há uma unção que eu até entendo por que não pregamos, que é aquela unção com a qual Jesus foi ungido. Jesus foi ungido antes da crucificação. E um dos seus apóstolos, a saber, Judas Iscariotes, disse, mas que desperdício é esse? Porque isso bem poderia ter sido vendido e o dinheiro ser aplicado a dar aos pobres. E diz a palavra que João, assim, nos relata, que não disse Judas isso porque tivesse cuidado dos pobres, mas sim porque era ladrão. E mal o dinheiro entrava na bolsa, por ser ele o tesoureiro, já metia a mão na bolsa e levava o dinheiro. E a unção que Jesus, então, diz que ele recebeu, disse, não, os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre terão. E ela me ungiu, e Jesus acrescentou, me ungiu para a morte. Essa é uma das unções mais necessárias para o ministério. A unção para a morte. E, por favor, não me tome por macabro, nem que eu estou querendo fazer alguma coisa com sexta-feira 13 ou dia das bruxas de pregar sobre a unção da morte. Mas a verdade é que essa é a unção. A unção que Jesus disse que ela me ungiu com esta unção. E se existe uma unção que pregador deveria buscar, é esta unção. E se você acha estranho, o apóstolo Paulo diz, em mim opera a morte, para que em vós opere a vida. Morra o pregador e viva o ouvinte. Morra o pregador e viva a palavra, porque importa que eu diminua e ele cresça. E Jesus, então, tendo separado os 12, lhe dando poder e autoridade sobre espíritos imundos e sobre enfermidades, a Bíblia nos diz que ele os despediu, mas não nos despediu de qualquer maneira. Jesus disse a eles uma palavra muito especial e que tem, como eu disse, tudo a ver com missões. E essa palavra está no versículo 16 do capítulo 10, a qual é, eis que eu vos envio, como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Deus nos envia. E se você fala de missões, está falando de ser enviado. E se você pega o verbo enviar, que é justamente apostolar, porque ser um apóstolo é simplesmente ser enviado para fora. A palavra originalmente no grego surge quando um exército estava cercado pelos seus inimigos e, não tendo mais saída, tomava uma pomba. E essa pomba lançava. E essa pomba saía do seu meio. Essa pomba era chamada apóstolo, a que era enviada. Assim surgiu, inicialmente no grego clássico, a ideia de apóstolo. E o que era essa pomba? Porque quando ela voltava, um exército vinha ao seu socorro. Há um exército vindo ao nosso socorro. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu a uma mulher que o buscava, a saber, Maria Madalena. E pensando ela ser Jesus, o jardineiro, falou
ela com Jesus: se o Senhor o levou, diga-me aonde ele está, e eu o levarei comigo. Que frase maravilhosa! Diga-me aonde Jesus está, e eu levarei ele comigo. Essa é uma das mais belas frases que há nas Sagradas Escrituras. Mas o que me chama a atenção é o fato de Maria Madalena ver a Jesus e não reconhecê-lo. E a minha pergunta é: por que Maria Madalena não reconheceu Jesus? Simples. Porque Maria Madalena esperava encontrar um corpo morto, e ela encontrou um corpo vivo. Maria Madalena esperava encontrar um corpo humilhado, e ela encontrou um corpo glorificado. Maria Madalena esperava encontrar um corpo despido, e ela encontrou um corpo vestido. E confundiu ela com o jardineiro. E bem está confundir com o jardineiro. Pois a palavra também diz que a igreja, sendo representada no livro de Cantares pela a noiva, a amada, é chamada de meu jardim. E, meus irmãos, o noivo é o jardineiro. E jardim que não é cuidado, ou vira deserto ou vira selva. De modo que o Senhor está aqui para cuidar de cada um de nós, do seu jardim. Quisera eu que já estivéssemos totalmente cuidados, mas jardim, para ser bom, tem que ser cuidado diariamente. Assim, os cuidados diários de Deus vêm à nossa vida. No entanto, nos parece estranho que Ele nos envie, e nos envie: vai, filho meu, vai, filha minha. Ah, eu tenho uma boa palavra para você. Eu te envio como ovelha. Oh, que bom, Senhor, para o meio de lobos. Essa não é uma palavra tão agradável, não é verdade? Que podem fazer ovelhas no meio de lobos? Oh, elas podem ter medo. Seguramente, ovelhas no meio de lobos podem ter medo. Elas não só podem ter medo, como elas podem tentar se esconder, elas podem fugir, elas podem, na sua fuga, se ferir, elas podem ser feridas, mutiladas e até mortas pelos mesmos lobos, porque, de fato, o que podem fazer ovelhas no meio de lobos? Mas, meus irmãos, ele não disse apenas que éramos ovelhas no meio de lobos. Ele também disse que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E diz: e eu sou o bom pastor. Meus irmãos, a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor. Nada me faltará, dizemos nós. Eu gosto mais da fórmula da tradução livre que se diz: de nada terei falta. Porque é muito diferente de nada terei falta e nada me faltará. Porque nada me faltará pode implicar em eu ter, mas de nada terei falta implica que nem não tendo, não terei falta. Porque às vezes é para que eu simplesmente não sinta falta. Porque eu tenho tudo que necessito. Tenho o Senhor. E se tenho o Senhor, isso me basta. E a Bíblia diz: de tudo tenho experiência. Tanto sei ser honrado como sei ser humilhado. Tanto sei ter em abundância como ter em falta. Em todas as coisas somos mais que vencedores naquele que nos chamou. Então, a verdade é que o apóstolo Paulo diz e acrescenta: posso todas as coisas que naquele que me fortalece. Sei que nós usamos esse texto e usamos magistralmente falando de potência, de poder fazer. Mas, no entanto, Paulo, quando falou de poder suportar. Posso suportar a humilhação e também posso suportar a honra. Porque tem gente que não é a humilhação que o derruba, mas é a honra que o precipita no penhasco. Por isso, eu tenho que suportar
todas as coisas e em toda e qualquer situação estar contente. Que podem fazer ovelhas no meio de lobo? Olha, o Salmo de número 23, que eu acabei de citar, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que vale mais da sombra e mais da morte do que ovelhas caminhando no meio de lobos? Mas diz que na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo. E nesta presença dos meus inimigos, diz: preparas-me uma mesa. Meus irmãos, na presença dos lobos, a mesa é nossa, não deles. De modo que eles podem querer devorar-me, mas quem vai comer sou eu. Porque a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas o Salmo diz: conduze-me a pastos verdejantes e águas tranquilas. Te apresento o final do vale da sombra e da morte. Não é nem sombra, nem morte. São pastos verdejantes e águas tranquilas. Porque é para lá que Deus nos conduz. Ainda que caminhemos. Por isso a Bíblia diz: ainda que. Citado aqui foi o episódio da sarça ardente com Moisés. Como eu gosto da sarça ardente. Símbolo da igreja presbiteriana. Os antigos escoceses, que eram profetas loucos da Escócia, tinham a sarça ardente como um grande símbolo da reforma. Por quê? Porque representava o fogo de Deus ardendo. Mas se existe coisa que árvore, por mais nobre que seja, não vence, é fogo. Você concorda comigo? Não importando que seja a mais gigantesca das sequoias, ou mais frondoso e forte dos carvalhos, ou mais belo dos pinheiros, nenhuma árvore pode vencer o fogo, mas com Deus, um arbusto, como uma sarça, triunfa sobre o fogo. Porque a grande maravilha não é que a sarça ardia. A grande maravilha é que a sarça ardia e não se consumia. Essa é que é a maravilha. Que não importa o quanto queime, o fogo não nos devora. O fogo não nos consome. E foi isso que aconteceu com aqueles 3 rapazes literalmente mergulhados no fogo, ou batizados no fogo. Mesaque, Sadraque e Abdenego, amigos de Daniel, que se recusando a adorar ao rei Nabucodonosor ou a sua estátua, foram lançados ao fogo de fornalha 7 vezes ainda aumentado. E diz a palavra que eles foram mergulhados naquele fogo, batizados naquele fogo. E nós então dizemos: nem os seus cabelos chamuscaram, nem as suas vestes chamuscaram. No fogo não os tocou, em nada tocou. Não é isso que nós falamos? Amém? Errado. Porque houve algo que o fogo queimou. Porque a Bíblia diz que eles foram jogados no fogo, atados e amarrados. Foram carregados e os homens que os lançaram morreram. Mas diz que eles caminhavam livres. Livres. O fogo que queima não te queima, mas tudo que te ata, ele queima. Por isso, o fogo te liberta. O fogo que deveria te destruir acaba te libertando. Aquilo que deveria te fazer dano acaba te abençoando. Que coisa estranha! Mas assim é o mover de Deus, quando Deus está à frente e Deus nos leva e nos mete em situações. Porque Deus nos mete em situações.
E estranho para mim é que Deus às vezes nos mete em umas situações em que nós não entendemos por que Ele nos mete. Meus irmãos, se existe uma coisa que me chama a atenção, é que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram numa situação protegidos. Protegidos, sim, mas sem saída também. Por um só motivo, porque não tinha saída. E, meus irmãos, às vezes, na vida, nós estamos assim, protegidos, sim. Deus nos guarda, mas quando procuramos uma saída, dizemos, meu Deus, não tem saída. E por quê? Porque para Deus, ter saída ou não ter saída é igual. Porque Deus tem essas manias. Onde não há uma saída, Ele cria uma saída. Foi o que Deus fez naquele dia. Não havia saída, portanto, o que Deus fez foi criar uma saída. E se não há saída, não se preocupe, porque Deus vai criar uma saída. É por isso que Ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Sabe, Abraão era homem que obedecia ao Senhor. E se você vai a Gênesis capítulo 15, quando Abraão foi salvar o seu sobrinho que estava na mão daqueles reis. E quando todos celebravam, quando todos se alegram, diz que Abraão meditava. Esses homens de Deus, esses homens de fé, esses homens prudentes, não se fiam em suas vitórias, se fiam na palavra de Deus. E Deus foi ter com Abraão e disse, Abraão, não temas. Ora, que se tema antes da batalha, eu entendo, mas que se tema depois da vitória? Lembra-se que Abraão venceu 4 reis que haviam vencido 5. E os 4 reis mal celebravam a sua vitória, e Abraão, com os 318, venceu os 4 que venceram 5. De modo que aqueles que pensavam ser vencedores, de vencedores se viram derrotados. E Abraão, que agora é vencedor, não fia-se na sua vitória, mas espera uma palavra de Deus. E Deus lhe dá uma palavra, não temas, porque o seu galardão será sobremodo grande, e eu serei o teu escudo. Deus, antes da batalha, não lhe dá espada, mas depois da vitória lhe dá escudo. Por quê? Para que ele esteja protegido e ninguém tome dele a vitória que ele conseguiu. Nós, muitas vezes, a Bíblia diz, para que tendo passado o dia mal, permanecer inabalável. Meus irmãos, o grande perigo não é durante o dia mal, é quando você termina o dia mal. Sabe que eu gosto muito daquele episódio que Jesus dormia no barco. E Jesus dormindo no barco, diz a palavra que os discípulos, por causa da tempestade, que não conseguiu acordar Jesus. Porque imagine você conseguir dormir num barco, numa tempestade. E a Bíblia não diz apenas que ele dormia no barco com a cabeça no travesseiro. Porque a Bíblia nos aconselha que quando tenhamos tempestades na vida, vamos consultar o travesseiro. Porque Deus fala com os seus através de sonhos e visões. E Jesus ali dormia no barco. Mas se a tempestade não o acordou, os discípulos conseguiram. Os discípulos gritaram. Os discípulos fizeram mais barulho, mais alvoroço e mais agitação do que a própria tempestade. Isto é a igreja. Nós somos mais agitados que o problema. Nós somos mais perturbados que a perturbação. Nós somos mais desesperados que o desespero. E ali chegaram eles a Jesus e disseram, Jesus, tu não te importas? Você imagina você ser acordado assim? Tu não te importas? Isso o quê? O que aconteceu? Que nós pereçamos. Uma coisa fizeram de bem. Despertaram o Senhor. E tendo despertado o Senhor, a primeira coisa que fez foi: mar, vento. E disse Jesus um ao outro: aquieta-te
acalma-te. Repreendeu Jesus o mar, repreendeu Jesus o vento e depois repreendeu os discípulos. E a pergunta é, por que repreendeu os discípulos? Pelo mesmo motivo que repreendeu o mar, que repreendeu o vento, para se aquietarem e se acalmarem. Às vezes as repreensões de Deus não são para nos arretar, são simplesmente para nos acalmar. Deus nos leva ao equilíbrio. Deus nos diz, não temas, eu sou contigo. O teu galardão será sobremodo grande. E se você continua em Gênesis 15, olhará e verá que Deus diz a Abraão, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou de Ur dos Caldeus. Um momento, eu pensei que Abraão havia saído. E agora Deus diz que ele tirou. Porque Deus diz, sai. Sai de Ur dos Caldeus. Quase todos os que estudam missões utilizam Abraão como o primeiro missionário. Como eu gosto da fé dos grandes patriarcas. E aqui, eu já disse, volto a dizer, o que me impressiona às vezes não é a fé do patriarca, é a fé da matriarca. Porque para o patriarca, Deus falou com ele. Para a matriarca, foi o patriarca que falou com ela. E ela acreditou. Porque veja bem, Sara, Deus fala com Abraão, sai de Ur dos Caldeus. Ele tinha uma fábrica, ele estava bem de vida, era um executivo, com dinheiro no bolso. E agora ele diz, Sara, vou fechar a fábrica. É? E Deus falou comigo para irmos embora. É? Para onde? E Abraão disse, não tenho a menor ideia. Porque Deus diz, sai e eu te mostrarei. Você já imaginou você falar isso para a tua esposa? O que você acha que a tua esposa falaria com você? Você é louco? Você está doido? Vocês têm alguma coisa entre essas orelhas? Do que nós vamos viver? Deus te mandou ir para onde? Deus diz, sai, que eu vou te mostrar. E se ele não saísse, Deus não mostraria. Porque há coisas que onde você está, Deus não te mostra. É necessário você sair para Deus te mostrar. E no meio do caminho, Deus te mostrará. Mas que loucura era aquela? E quando se usa esse verbo, eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus, isso não é um verbo em hebraico comum. Não é o verbo transplantar daqui para colar, mover. É outro verbo. Você vai se lembrar de que verbo é esse? Ou que sentido ele tem? Pelo que se fala nos Salmos, quando se fala a Israel, a toda a nação. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Isso significa que para Abraão obedecer a Deus não foi fácil. Que Ur se levantou contra Abraão. Esse verbo em hebraico significa ser tirado de uma prisão com grande poder. Há verbos que é difícil de se traduzir, porque esse é o significado. Porque Deus tirou do cativeiro, Deus tirou Israel de uma prisão chamada Egito. E lhe deu vitória. E não só lhe deu vitória, como eles despojaram o Egito, eles tiraram as coisas do Egito, eles se enriqueceram saindo do Egito. E a Bíblia diz, quando saías apressadamente. Ué, apressadamente? Meus irmãos, é simples. Embora eles tenham vencido o Egito, eles tiveram que sair correndo do Egito. Porque o Egito representa o pecado. E do pecado, você não sai devagar. Quem sai devagar do pecado, fica no pecado.
do Egito, você sai apressadamente. Das tuas prisões, você sai apressadamente. Você não sai com calma. Estou saindo do meu vício pecaminoso. Ou você sai, ou você não sai. Você sai com pressa. Isto é que é necessário. E então, o que a Bíblia está dizendo, eu sou o Senhor que te tirou com poder. Deus teve que intervir. E se Deus está te chamando, saiba que o mundo inteiro, e o inferno inclusive, vai se voltar contra você, para que você não saia. Mas não importa o fogo que se acenda, você não vai ser consumido. Israel era essa salsa, e o fogo era tudo contra ele. Faraó tentou, mas não conseguiu, porque eles não se consumiram. E Deus então disse, Moisés, o que é que você tem na mão? Uma vara, Senhor. Joga diante de mim. Ele jogou. E a Bíblia diz que a vara virou em cobra. E diz que Moisés fugia dela. Moisés não estava fugindo apenas naquele momento. Moisés estava fugindo há 40. E Deus diz, toma a cobra pela cauda. Se existe lugar que não se toma cobra, é pela cauda. Porque cobra se toma pela cabeça. Diz Deus, toma, muda tua postura por completo. Para de fugir e toma posse do que te fazia fugir. Deus quer que nós mudemos nossa postura. Ovelha, pare de fugir do lobo. Porque é natural a nós fugirmos do lobo. Mas você deve entender que a Bíblia não diz que nós somos apenas ovelhas. A Bíblia diz que Deus nos fez leões. Porque Cristo, que é o Cordeiro, é o leão de Judá. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus. E no grego, koine, a palavra traduzida como ovelha é cordeiro. Eis que envio como cordeiros para o meio de lobos. Que podem fazer cordeiros no meio de lobos? Mas agora, se de cordeiros somos transformados em leões, a pergunta muda. É o que podem fazer lobos no meio de leões. Meus irmãos, nada podem fazer. Podem ter medo, podem tremer, podem fugir, podem se esconder, podem ferir e podem ser mortos. Porque nada podem fazer lobos no meio de leões. Pelas misericórdias do Senhor, Deus tem me levado a vários lugares. E sempre são bons lugares. E com gente boa, como aqui. Você poderia ter dito amém a isso. Não é? Porque pelo menos você está dizendo amém a você mesmo. Não é? Ora, e uma vez Deus me levou à África do Sul. A África do Sul. Quando Deus me disse, você vai à África, eu falei, finalmente eu vou para um lugar difícil. Porque eu vivo indo à Europa. Eu vivo indo para esses lugares. Vim aqui para a América. Estou com um convite para ir ao Canadá. Oh, coisa difícil esta. E eu falei, África, agora sim. Fui para a África do Sul 5 vezes. A África do Sul não é África. E me levaram porque sempre as pessoas são bondosas, te levam a um lugar. Me levaram a um safari, no Kruger Park. Ah, que maravilha. Que maravilha! Como é bonito um safari. E eu estava ali no safari e vi as hienas e as leoas. São inimigos mortais.
E as leoas foram cercadas, porque o grupo de hienas era muito grande, e o guia nos explicava, isso é muito raro de poder se ver. Eu disse, oh, aleluia, glória a Deus, Deus me ama. Aí eu estou vendo algo raro de poder se ver. E eu vi as leoas, e as leoas faziam um rugido gutural, ia lá de dentro. Era uma coisa diferente, não era um rugido, daquele rugido que você está acostumada a ver leões e leões rugirem. E eu perguntei, ninguém perguntou, por que elas estão rugindo assim? Era um rugido meio assim, ai meu Deus. Sabe como é que é? Aquela coisa meio desesperada. E o guia falou, eles estão chamando o macho, porque elas estão cercadas. Estão chamando, e o macho se chama fogo que corre. Pentecostal. Fogo que corre. E lá veio o macho, e eu o vi, e eu estava me controlando para não dar vexame ali, mas eu já estava ficando empolgado com tudo aquilo, e eu olhei, e parecia uma chama no meio da savana africana, a savana amarela africana, e uma juba vermelha, completamente ruiva, parecia uma chama, e eu entendi, fogo que corre. E ele veio, e ele veio, e ele veio, e ele saltou com a juba toda eriçada, e abriu aquela boca, e rugiu, e eu, aleluia! E ele então se posicionou, e as hienas ficaram alvoroçadas, e as hienas são totalmente ao contrário dos leões, elas são dirigidas por uma matriarca, e a matriarca se posicionou em um animal magnífico, a hiena, ele é fortíssimo, ele é terrível, e o leão levantou a pata e dividiu a hiena em dois. Eu não aguentei, eu levantei e comecei a falar em línguas. Eu disse, aleluia! Meus irmãos, naquele momento eu entendi, somos nós. Nós somos cercados. E aquilo me fez remontar a nossa realidade. E quando você ora, quando você clama, lá vem o fogo que caminha. Lá vem o Senhor Jesus Cristo. Lá vem o leão de Judá. Lá vem ele correndo em nossa defesa. Ele está conosco. Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sou triunfalista, mas eu creio no nosso triunfo. Sabe? Eu não sou pela teoria que somos sempre bem-sucedidos, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Coisas boas, coisas não boas, coisas ruins, vão cooperar para o nosso bem, porque Ele está agindo, porque Ele está fazendo. Sabe, desde o dia que Deus prometeu abençoar a José, a vida dele foi de mal a pior. E às vezes é assim na nossa vida. Vou te abençoar. Aleluia. E você passa 20 anos de desgraça. José foi, meu Deus, uma bênção como aquela, quem precisa de maldição? Leva surra de irmão, é jogado em poço, é vendido como escravo, revendido como escravo. Vai parar numa prisão, que coisa! Mas era um caminho. Era um caminho para levá-lo ao lugar que ele não podia imaginar. Não, obrigado. Levá-lo ao palácio. Deus está no comando. Ele está dirigindo esta nau em que nós estamos. Uma das coisas que me chama a atenção na famosa Arca de Noé é que não tinha leme. Você já notou que em lugar nenhum diz que tinha leme? Não foi sem motivo que foi parar no alto do Monte Ararat. Porque não tinha leme. Noé não pôde escolher. Noé teve que se entregar plenamente a ser deixado levar para onde Deus queria levá-lo. E, meus irmãos, às vezes em nossa vida não temos leme.
Às vezes, em nossa vida, somos levados para onde o Espírito está nos levando, para onde o mover está nos impulsionando. Somos arrastados, e a Bíblia diz, então, deixai-vos levar, não para o mal, mas para a perfeição. Eu sei que nós enfrentamos hostes malignas. Eu sei que nós enfrentamos feitiçarias. Eu sei que nós somos ovelhas no meio de lobos. Eu sei como essas coisas são. Mas sabe de uma coisa? Existe algo que me emociona muito. Nós somos brasileiros, nós conhecemos muito bem essa questão de feitiçaria contra nós. Nós conhecemos isso de perto. É muito da nossa realidade. Mas deixe-me dizer uma coisa. Quando alguém faz uma macumba para mim, eu fico emocionado. Eu gosto quando fazem, não me tome por louco, mas eu gosto. Eu me sinto, primeiramente, tremendamente lisonjeado. Uma macumba só para mim. Meus irmãos, quando eu comecei meu ministério, vários centros espíritas renomados decidiram me destruir. Fizeram uma macumba e Deus me revelou a macumba aonde estava e eu fui até lá. Foi a macumba mais linda que eu vi em minha vida. Linda! Não era grosseira, não era essas coisas. Era uma cruz com flores lindíssimas e com uma vela redonda na ponta. A vela representava a mim, não sei por que redonda. Essa gente é ofensiva, não? Eu sou amplo, não gordo. E a cruz representava a minha obra, meu ministério, minha igreja. Quando secasse, minha igreja terminaria. Quando a vela apagasse, eu morreria. Isso faz 31 anos. Acho que algo não deu certo. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte. Eu amo quando fazem uma macumba para mim. Eu te explico por quê. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Que me importa que façam? Basta eu não dar lugar, brecha ou causa para que se cumpra. Mas a Bíblia não diz só isso. Também diz que aquela maldição voltará para quem a prepara. Meu Deus, eu não quero isso, mas diz a palavra. Bate e volta. Porém, não é isso que me alegra. O que me alegra é o que a Bíblia diz. E eu, o Senhor, transformarei toda maldição em bênção. De modo que quando alguém faz uma macumba para mim, eu digo, pelo amor de Deus, não faça qualquer macumbinha. Faça um macumbaço. Não mate uma galinha, mate um boi inteiro. Não bote o meu nome na boca do sapo, amarra na boca do jacaré. Porque, meu irmão, você, e eu já chamo de irmão, só de propósito, você vai me amaldiçoar e Deus vai transformar toda essa maldição em bênção. Porém, maldição literalmente significa falar mal. E às vezes não são macumbas, às vezes são línguas que falam mal da gente. Ah, meu irmão, quando falam mal de mim, eu deliro. Eu digo, pelo amor de Deus, não fale pouco, fale muito mal. Lembre-se, a maldição sem causa não se cumpre.
quando Balaão quis amaldiçoar o povo de Israel, conseguiu? Tentou e só conseguia abençoar. Por quê? Porque não havia causa. Não havia motivo pelo qual amaldiçoar. E Balaão disse: as tendas de Israel são formosas e suas habitações são belas. Isso significa dizer que por fora as famílias de Israel eram formosas, mas elas eram ainda mais belas por dentro. A habitação. E quando isso acontece com famílias fortes, não há maldição que chegue à casa de Israel. Nem feitiçaria. Foi necessário Balaão introduzir prostitutas para quê? Para ferir a família. E uma vez a família dividida, a maldição funcionou. E foi necessário, então, cortar a maldição pela repreensão para que a bênção continuasse pelo temor. Então, se nós não damos uma abertura, mas existe um problema. Alguém poderia me dizer, mas e quando fazem mal? Uma coisa é querer mal, como uma maldição. Outra coisa é falar mal, maldizendo. E outra coisa é quando fazem mal a mim. Porque pastor, pastores sempre ouvem isso, me fizeram mal. Meus irmãos, quando fazem mal, eu enlouqueço de felicidade. Porque vós, na realidade, disse José, intentaste fazer o mal em minha vida, mas o mal que fizestes, Deus o transformou em bem. Para mim e para toda essa gente. Por isto é que Ele nos envia, como ovelhas para o meio de lobos. Porque Deus não é que Ele tenha prazer em nos expor ou nos arriscar. Eu termino isso porque participaremos da ceia com a palavra que Deus disse a Davi, perseguido por Saul. Foi Davi à terra de outro rei com seus pais. E ali finalmente ficou seguro. E o que lhe disse Deus? Não fiques neste lugar seguro. Meus irmãos, se eu fosse Davi dizer, sai Satanás. Porque como isto? Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, e você não se arrisca, você não tem fé. A maneira de Deus te abençoar é você correr o risco que a fé te obriga a correr. Nós precisamos ter a valentia da fé, a coragem da fé, a galhardia da fé. Sabe, é como casamento. Quando alguém casa, eu admiro a fé dos jovens. Ou é fé ou é loucura. É uma das duas coisas. Porque ninguém pensa. Você fala tudo. E o que é que você diz? Prometo. Você promete isso? Prometo. E aquilo? Prometo. Você entende o que eu estou falando? Não. Porque você vai entender. Você vai compreender. Sabe, eu sou casado com uma mulher maravilhosa. E não é pouco. Um dia vocês a conhecerão. Eles saberão como ela é. Ela é demais. Eu sou a segunda pessoa mais bem casada do mundo. A primeira é minha esposa.
Mas mentira. Meus filhos dizem que é o contrário. Dizem, não, papai, ela é melhor. Segundo meus filhos, e filhos são terríveis, porque filhos dizem tudo na tua cara. Eles não têm misericórdia alguma. Eles definem assim, minha esposa, eles definem, é amor. E é a melhor definição para minha esposa. Minha esposa é amor. Eu digo, e papai? Ele diz, papai não é amor. Papai é fidelidade. Até que eu gosto. Eles dizem que eles aprenderam. O que eles mais aprenderam com minha esposa foi amar. O que eles mais aprenderam comigo foi ser fiel. Meus irmãos, Deus está nos chamando para irmos. Quando Ele nos envia, há um frio no nosso estômago. Há muitos anos eu vim a essa nação e me levaram um pastor aqui de Tampa, Joe Smith, The Family Church. Ele me levou ao Busch Garden, se eu não cometo um erro. E eu andei na montanha chamada Kumba. Eu entendi porque o nome. Porque depois de você andar, você cumba no chão. Eles me colocaram lá e naquela época eu era ligeiramente muito maior do que eu sou. Eu era halterofilista, eu pesava 147 quilos. Eu era um monstro que caminhava sobre duas patas. E quando eu entrei, você sabe que tem um perímetro máximo aquilo. E quando tentaram fechar, não fechava. O americano, muito educado e muito gentil, subiu e com um pé, crack, fechou. Eu não pude respirar. E aquilo começou a subir, aquilo tem, eu não sei quantos, nem mais me lembro quantos loopings tem aquilo. É um absurdo, são 7 loopings, é um absurdo. E as pessoas gritavam, e eu dizendo, Senhor, eu nem gritar posso. Eu me sentia um Mr. Bean, eu estava ficando sem ar, e eu estava ficando enjoado, e eu estava quase desmaiando do lado da minha esposa. Eu disse, Deus, eu mereço. Às vezes, nós nos metemos nessas coisas, não dá nem tempo de gritar. Mas no final, quando aquilo acabou, que alívio! Quando abriram aquilo de... E o americano que estava na minha frente disse, eu ouvi os teus gritos. Mentiroso, porque eu não consegui. Eu não deu tempo de ter medo, não deu tempo de nada, porque eu não tive fôlego. Às vezes, em nossa vida, nós vamos numa montanha russa. E, sendo onde estamos, os perigos são muitos. Mas saiba de uma coisa, Deus não deixará você cair. E você vai chegar seguro. E no final, você vai sentir um alívio tremendo. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós queremos entregar a vida dos teus filhos em tuas mãos. E eu te peço ao Senhor que o Senhor abençoe os teus filhos hoje aqui. E possa fazer uma grande obra na vida de todos. Que somos todos missionários. Como ovelhas no meio de lobos, mas com vitória. No nome de Jesus. Eu esqueci meu relógio e o pastor me disse, não há problema porque você pode olhar o relógio. Ele só não contava com as bandeiras, que eu não consigo olhar esse relógio. Não é?
Alguém foi contra mim aqui. Então, se eu passei do horário, vocês me perdoem. Porque, de fato, eu estou tentando marcar o tempo, mas nem relógio de sol me ajuda, porque é de noite. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.